das pessoas estarem preferindo defender suas igrejas, suas instituições, do que viver o evangelho. Outros do que procurar, de fato, um desenvolvimento e aperfeiçoamento do caráter em termos espirituais. Então é importante ver essa questão, porque infelizmente muitos se enveredam nesse caminho, até mesmo questões de debates, outras coisas mais, e vão influenciar a pessoa de uma forma até mesmo efêmera, essa questão da busca pelo conhecimento. Como Paulo falava, o conhecimento incha, mas o amor edifica. É óbvio que deve haver um estudo, um desenvolvimento espiritual, só que você defender, as pessoas defenderem as suas igrejas a todo custo, como se nada tivesse errado, inclusive evitando de falar aspectos que tem que ver com o que é negativo dentro da igreja, até mesmo para alertar, vai contra os próprios ensinamentos das Escrituras, que é dito principalmente no Antigo Testamento, que se ver o irmão pecar e você não avisa, o sangue dele virá sobre a sua cabeça. Entende? Num cenário atual, onde muitas vezes a instituição parece ganhar muito mais destaque do que a mensagem, a ideia de que Cristo busca o indivíduo e não a estrutura organizacional, uma estrutura que muda constantemente, simplesmente muitas vezes é enxergada por alguns como o próprio reino de Deus. Mas aí a importância de estruturar então o raciocínio nesse sentido do desenvolvimento então, de pelo menos 3 pilares nessa questão. Então a gente pode analisar isso biblicamente a partir do texto de Mateus 18, versículo 20. Vai estar mencionando que 2 ou 3, reunidos em meu nome ali, estarei no meio deles. Assim, espero que tenha ficado claro para muitos que, de fato, existe uma grande diferença entre a Igreja de Deus e o CNPJ. Cristo disse, nesse templo não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos ali preocupados. Ó Senhor, que pedras maravilhosas. Quer dizer, só um evento cataclísmico como o fim do mundo que poderia destruir o templo de Jerusalém. E ele simplesmente estava se referindo então à destruição do templo no ano 70, pelos exércitos romanos. E ficou claro ali que a instituição não é importante, porque a glória do Senhor se retiraram. E ele mesmo disse, eis que a vossa casa ficará deserta. Então quem realmente estuda a Bíblia por si mesmo já percebeu, já está saturado da institucionalização das coisas espirituais e essa mudança que se vê na estrutura da igreja, que se adequa ao capitalismo, se adequa também a alguns aspectos até mesmo socialistas, de coletivização, de massificação, onde qualquer tipo de pensamento distoante já começa a aparecer algo estranho e tem que ser perseguido e eliminado a todo custo. Entende? E principalmente também no tocante a essa questão da transformação então da igreja, ou seja, o templo vivo, as pessoas que estão ali reunidas, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, isso aí se transformando em templos que se transformam em empresas. Entendeu? Então é um aspecto geral, generalizado, onde você vê essa coisificação do que era para ser orgânico. E então, obviamente, que as pessoas que têm um mínimo de percepção vão ver esse tipo de movimento e qualquer relevância de estar defendendo um sistema ao invés de desenvolver e aperfeiçoar o caráter, que é o essencial. Então, Deus ele tem o seu foco, o amor de Deus, no caso, tem o foco das pessoas. Então, o alvo do amor de Deus é o ser, e não o CNPJ. E não o templo físico, que as pessoas insistem em chamar de igreja, mas aquilo é uma estrutura que vai ser destruída a qualquer momento, principalmente no caso da volta de Jesus e etc. Então, foco exacerbado nessa questão. A Bíblia enfatiza o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As Escrituras, elas foram criadas, inspiradas, obviamente, por Deus, feitas por mãos humanas. Então, Deus ele chama pecadores ao arrependimento, cobradores de impostos, chama as pessoas pelo nome. Quer dizer, a questão é muito mais relacional do que empregatícia, ou que tem que ver com aspectos puramente formalistas e materiais, que muitas vezes se encontram nas igrejas. Jesus não veio chamar o sinédrio ou a casta sacerdotal para segui-lo como um bloco, unido. Ele veio chamar os pescadores.
veio chamar as pessoas simples, comuns, que têm o coração aberto então para ouvir as suas verdades. E não essas congregações, não um clero institucionalizado, profissionalizado, porque hoje em dia você tem então a ideia da igreja empresa. Então, se é uma empresa, o pastor já passa a ser um executivo empresarial. Então tá tudo ali de terninho e gravata, muito bem alinhado. Tá? Obviamente eu não estou falando contra a aparência em si, mas contra o aspecto puramente formalista que muitas instituições têm. Quer dizer, se preza muito mais a aparência, o tempo físico, etc, etc, do que os aspectos que muitas vezes são negligenciados. Tem que ver com a fé, misericórdia, justiça, coisa contra as quais não há lei. Então, o amor de Deus é em cima do ser, não do CNPJ. Infelizmente, deve-se tomar cuidado em relação então ao perigo da defesa de sistemas. Por que a não defesa é um conceito assim tão poderoso, que poderia ser colocado? É porque os sistemas são falíveis, muitas vezes controlados por seres humanos gananciosos e muitas vezes tentam também se autoproteger. Então os sistemas criam barreiras, a religião cria a barreira. As estruturas organizacionais tendem a criar regras que excluem aqueles que Jesus, em tese, incluiria. E aí, quando se defende o sistema acima de tudo, você defende também as exclusões. Então aí fica muito claro essa ideia de que a pessoa apoiando os sistemas, ela automaticamente está excluindo determinadas pessoas. A outra questão também que envolve a fragilidade das estruturas é que a fé, ela muitas vezes depende da reputação, como a pessoa se vincula então a uma instituição ou um líder religioso específico, a fé acaba desmoronando quando então o líder é tirado de combate ou o sistema falha. Então, quando a pessoa defende o sistema, ela pode até tentar proteger ali a sua integridade, mas se o sistema falha, infelizmente, ela perde isso. Então, ao não defender o sistema, a gente protege então a integridade da fé em Cristo. E isso daí é um aspecto imutável. Então, as pessoas elas deveriam pensar sobre essas questões, porque de fato muitos estão no automático defendendo a todo custo a sua igreja, ao invés de questionar e ver de fato as bases teológicas, as bases bíblicas de fato para a sua igreja, para a doutrina que crê, etc. Porque sem essa autoanálise, que inclusive lá em Atos 17:11 era muito claro, os de Beré eram os mais nobres que os de Tessalônica, porque não só ouviam a palavra, mas estavam todos os dias averiguando as coisas para ver se de fato que Paulo e Silas pregavam, se era de fato assim. Por quê? Porque tinha que toda hora estar testando os líderes, testando, óbvio ali não havia necessariamente uma instituição, vamos colocar dessa forma, mas comparado com atualmente, eles eram bem mais criteriosos. Justamente porque a análise bíblica, a análise das escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E não defendendo o sistema, que é o principal. Entende? A congregação sim, mas o sistema não. Porque os sistemas entram então em conluio entre si. E infelizmente esse é um aspecto que é muito negligenciado. Eu acredito que poucas pessoas tenham algum tipo de reflexão sobre isso. Nesse sentido, exceto aquelas que de alguma forma acabam brigando com o sistema, ou então tendo algum tipo de desavença dentro de suas igrejas, para começar a enxergar o mundo real e ver que as organizações humanas, mesmo religiosas, elas vão suprimir a verdade a todo custo em prol do status quo dentro delas mesmas. Tá? Então, essa questão então envolve também liberdade. Então, quando a pessoa ela não defende um determinado sistema, ela acaba entendendo de fato que Cristo ele vem buscar pessoas, e aí ela se torna liberta. Aí conhecereis a verdade vos libertará. Uma hora as escamas caem dos olhos e a pessoa vê o que realmente está sendo feito sobre a capa da religião dentro da instituição. E assim, se pode falar de várias instituições, né? Eu estou meio que generalizando porque a própria Bíblia trata dessa forma. Então é o complexo religioso, é a Babilônia apocalíptica, lá do capítulo 17. A igreja mãe, as igrejas filhas, todas prostitutas, porque vendem e comercializam da palavra de Deus, que deveria ser gratuita. De graça recebeste, de graça dai. Só que não, tem que prostituir, tem que vender a escritura
sagrada em prol de vantagens pessoais, né? Porque é um sistema. E principalmente para o mundo cristão atual, quanto maior o número de pessoas, quanto mais barulho, né, com aquelas baterias, né, na música, quanto mais emocionalismo, quanto mais manifestações pirotécnicas, né, vamos colocar assim, de coisas audiovisuais. Não, Deus está ali. Né? E isso é a operação do Espírito Santo de Deus, etc. Quando, na verdade, a Bíblia ela aponta que Deus se manifesta no silêncio, se manifesta na calma, na tranquilidade, e não no barulho, né? Que é totalmente o contrário. O barulho é que o inimigo utiliza, então, para se camuflar. Então, infelizmente, dentro dessa concepção que tem que ver com a defesa desses sistemas, a pessoa que não defende, não se compromete, ela mantém a sua liberdade, ela mantém o foco na essência. Então, ao invés de gastar energia se justificando, ou tentando proteger a instituição de escândalos ou erros, ela foca no desenvolvimento pessoal do caráter semelhante ao de Cristo no dia a dia. Além disso, o sistema religioso ele exige muita conformidade. Cristo ele exige transformação. A não defesa do sistema permite que o indivíduo admita erros, que ele peça perdão e se renove, se reforme, com base na graça e no poder de Deus. Algo que sistemas rígidos raramente conseguem fazer. É por isso que, quando alguns ateus que eu tenho contato, eles vêm falar da religião, já se sabe que ele não está falando da igreja puramente conforme o conceito bíblico. Ele está falando da estrutura, ele está falando das relações, e principalmente do aspecto negativo delas dentro das instituições, entende? E não do conceito bíblico que tem que ver com essa ideia de onde 2 ou 3 iam dizer meu nome, ali estarei no meio deles. Não, isso daí muitas vezes passa de longe, porque o conceito que é apresentado é da igreja templo físico, da instituição com o clero organizado, com toda aquela estrutura hierárquica, e um membro comum como um mero pagador de dízimos para manter o sistema. Tanto que a maior parte das igrejas funcionam hoje em dia não com base na verdade, mas com base num tripé, né, poderíamos dizer assim, onde se prega muito sobre mordomia, né, que tem que ver com a administração dos bens reais de Deus, né, que em tese seriam os dízimos e as ofertas, e aí a pessoa devolve e tal, e etc. Tu tem uma segunda vertente aí que tem que ver então com o aspecto assim, dos ministérios de família, né, para manter as pessoas ali, resolver os seus problemas, é mais como se fosse algo de manutenção, para então manter, né, a captação dos dízimos, e evangelismo, quer dizer, para trazer novas pessoas então para fazer parte do sistema religioso, quer dizer, o proselitismo religioso. É por isso que eu nem me preocupo em tentar trazer ninguém para a religião A, B ou C, ou para a igreja, a placa de igreja A, B ou C, porque isso é irrelevante. Cristo vem buscar pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por mais que as pessoas estejam em congregação A, B ou C, se elas tão somente se alinham aos mandamentos de Deus e têm a fé de Cristo, fica fácil de identificar. E elas ficam bem fáceis de serem identificadas também, para ser perseguidas e serem expulsas dos seus respectivos movimentos. É muito simples isso. Deveria ser algo mais comentado, mas infelizmente não é, porque falta muito desse espírito combativo e desse espírito, digamos assim, aventureiro, no bom sentido, né, de pesquisa das escrituras. As pessoas vão procurar razões para defender o seu sistema, ao invés de procurar razões então para refletir o caráter de Cristo de fato. Porque unicamente a reflexão do caráter de Cristo, mediado obviamente pela obra do Espírito Santo de fato na vida, é que mostra o caminho certo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é por ele, não por uma instituição, por um CNPJ ou por alguma outra coisa. Então fica muito fácil de entender esse aspecto, e infelizmente as pessoas não estão deixando o foco da essência, buscando então o relacionamento com a religião, com a placa, do que o relacionamento com Cristo. E o sistema vai exigir a conformidade. Até você pegar aquele livro Serviço Cristão da Ellen White, na página 41 lá está muito claro, entendeu? Dizendo que nenhum entre 20 dos membros que se acham inscritos, né, nos livros da igreja, né, se acha preparado para finalizar sua história nesse mundo.
Aí achasse tão verdadeiramente perdido como qualquer pecador comum, né, que está aí no mundo. Quer dizer assim, nem o entre 20 é uma linguagem ali hiperbólica para simplesmente dizer que ninguém, se houver, pouquíssimos, estão ali preparados. Por quê? Porque simplesmente eles prezaram o estudo individual, prezaram o autoaperfeiçoamento com base na graça de Deus, ao invés de seguir o fluxo, a manada. Tem gente que pensa que só porque está na igreja, porque está frequentando ou tem uns livros da igreja ali, tem o seu respectivo nome escrito em um dos livros, que isso recomenda a virtude à sociedade ou recomenda o indivíduo a Deus. Muito pelo contrário. Simplesmente sustenta uma aparência de piedade perante a sociedade, mas de fato o nome pode não estar escrito ou pode estar riscado nos livros do céu. Porque como está escrito, Deus é muito claro: riscarei do meu livro todos os que pecarem contra mim. Então, se é algo óbvio nesse sentido, por que então defender com unhas e dentes sistemas que vão acabar prejudicando, de certa forma, o desenvolvimento espiritual e vão acabar dando argumentos, né, inclusive para o inimigo de Deus, para tentar tolir e zombar, né, de Cristo e dos anjos celestiais? Esse aqui que se diz cristão, mas ferrenho, né, pregador da palavra, etc., mas que infelizmente não vive uma vida conforme o conhecimento que tem. Infelizmente isso acontece muito, e aí é necessário então as pessoas pedirem perdão várias e várias vezes e continuar tentando, né? Aqueles que buscam de fato um aperfeiçoamento espiritual. E não defendendo placas, né? Defendendo simplesmente religiões ou então placas de igreja, essas coisas. Tá? Então, meio que recapitulando essa questão então do amor de Deus ser focalizado no ser e não na instituição, as pessoas defendem sistemas aí de uma forma que acabam criando muito mais barreiras do que de fato incluindo. Foco na essência, que muitas vezes essas pessoas vão procurar justificar escândalos, outras coisas, só porque está pertencendo a alguma igreja ou alguma coisa do tipo, que acaba cometendo alguma coisa errada. E aí essa ideia então de que defender o ego coletivo não vale a pena, não aproveita, não compensa. Mas defender a fé viva, isso daí de fato é que aproveita. Então, independentemente da placa da igreja ou da estrutura política ao redor, Cristo não vai arrebatar prédios, entendeu? Mas sim pessoas. Ele não vai fazer isso com templos de pedra ou com organogramas, mas ele vem buscar de fato corações transformados e não pessoas conformistas que acham que porque a minha igreja é verdadeira, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Então, se as pessoas pesquisassem mais, elas veriam de fato os erros e as contradições dentro dos seus próprios movimentos, para poder tirar as conclusões necessárias, para elas alterarem o comportamento de si e verem de fato o que a Bíblia mostra sobre como é que deve se preparar para a vinda do Filho do Homem. Então, defender o sistema não é defender Cristo. Muitas vezes vai muito pelo contrário. Para algumas pessoas, elas se aproximaram mais de Deus fora das organizações. Fato também. Justamente porque não há uma correlação. Os cristãos do primeiro século se reuniam, muitos deles, em cemitérios. Porque os gregos, os romanos, tinham medo, né? Porque os fantasmas, aquele aspecto de filosofia grega, né? Que tem que ver com espíritos, com alma, com corpos desencarnados, né? Com almas desencarnadas. E o cristão achava naquela época tudo isso uma grande baboseira e se reuniam onde os supersticiosos evitavam. E então entramos nessa questão da autonomia espiritual. Quando se delega a fé a um sistema, paramos de crescer como indivíduos. Então, por que não gastar energia defendendo sistemas? Isso é muito simples. Os sistemas sempre buscam sua autopreservação. E Cristo prioriza o que é a verdade. Você acha mesmo que, falando a verdade aí do jeito que tem que ser falado, as pessoas no movimento, na igreja, né, uma igreja é uma religião popular, né, como é o caso do cristianismo, que elas vão aceitar? Não, é muito mais fácil elas viverem num status quo de mentira, de manipulação e de aparência de piedade, como está escrito naquele livro lá do apóstolo Paulo,
Quer dizer, pessoas que andam segundo suas paixões, mas que têm aparência de piedade. Os sistemas, eles valorizam muito a autopreservação. Todo sistema religioso, com o tempo, tende a se tornar uma estrutura de poder, inclusive ditando coisas que as pessoas têm ou não têm que fazer. E detalhe, não é a Bíblia que está fazendo isso, mas simplesmente o ego de pessoas más, muitas vezes, que vão buscar a todo custo defender seu próprio sistema. Dessa forma, ao defender o sistema religioso, é possível que a pessoa esteja defendendo erros históricos ou até interpretações convenientes. Tudo para manter o controle. Sistemas também costumam punir a dúvida e o questionamento. É o que se dirá da Igreja Católica no tempo da Idade Média. O mero questionar já era motivo de fogueira. Daí muitos falam, mas você tem que falar da Inquisição Protestante. Beleza, lá em Genebra também rolava solta essa questão de religião com Estado. E aí dava problema também, muitos eram perseguidos, mortos, porque não eram protestantes, não queriam seguir o que não sei se era o Calvino, ou qual que era o reformador ali que estava controlando. Aí queria que se fizesse, porque chega um tempo em que qualquer estrutura se transforma numa estrutura literalmente de poder. Então, além da autopreservação, em troca da verdade, tá? Os sistemas religiosos, eles muitas vezes colocam pedágios entre Deus e o homem. Então a relação deveria ser direta. Só que não, aí tu tem que pegar e passar por um pedágio, um véu rasgado, entendeu? Alguma coisa assim que tem que ver com uma mediação humana. Um santo aqui e outro ali, né? Como é o caso da Igreja Católica. Então o sacrifício de Cristo, ele abriu um caminho direto, mas que muitas vezes, pelo fato das pessoas defenderem um determinado sistema, elas infelizmente vão traçando pedágios desse caminho que vai separando elas das outras pessoas e separando elas de Deus. Quer dizer, quanto mais se defende cegamente um sistema, na prática, o que se está fazendo é costurando o véu novamente. Fora a dependência emocional também de sistemas que criam pessoas dependentes, o evangelho deveria criar o quê? Pessoas livres, pessoas pensantes, que pensam e raciocinam conforme Cristo. E não conforme os rudimentos do mundo, ou as vãs filosofias, né, que se adentram dentro da religião. Tá? Infelizmente, as pessoas elas acabam perdendo a sua própria nobreza. Porque o conceito de nobreza é você renunciar aos aspectos presentes em prol de benefícios futuros. E aí na Bíblia se observa muito bem que os bereanos foram chamados de nobres. Eles ouviam Paulo, mas estavam todos os dias a examinar as escrituras para ver se o que ele dizia era verdade, evitando assim a manipulação, porque quem não conhece a fonte bebe qualquer água. Então o estudo pessoal protege o indivíduo de ser usado como massa de manobra para interesses e lideranças humanas. A fé é experimental. Há uma grande diferença entre a pessoa saber sobre Deus e ela de fato conhecer a Deus, porque o estudo e a convivência é que de fato revelam o caráter. Fora a responsabilidade individual também. No fim das contas, a Bíblia afirma o quê? Que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, verso 10. O que importa é que cada qual compareça perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O sistema, infelizmente, ele não vai estar lá. Quer dizer, você é chamado por Deus em julgamento individual, mas só que você não responde pelo povo, e muito menos o povo por você mesmo. Por isso o sistema ele não estará lá para defender o indivíduo no julgamento final. Então o fato das pessoas por aí dizerem que a lei de Deus foi abolida, lembrem-se muito bem que é a norma padrão do juízo. Vão serem julgados conforme a lei da liberdade. Então o que vai acontecer é que o sistema não estará lá para defendê-lo. Ou é Cristo, ou simplesmente você se defende a si mesmo e aí corre o risco de condenação. Infelizmente é o que acontece. Simplesmente por pessoas que preferem se guiar por sistemas. E até tem uma profecia bíblica muito clara dessa questão dos adoradores da besta e da sua imagem. E chega um momento ali, um pouquinho antes da sétima praga, que eles percebem que foram enganados. E aí eles vão aos seus líderes religiosos. Quem quiser mais detalhes é só ler a página 282 do Primeiros Escritos.
Lá é muito claro. É que os pastores, os líderes que empreenderam o engano, que enganaram multidões e multidões, né, a desdenhar da lei de Deus, a fazer pouco caso, né, das pessoas que tentavam observar, que dizia que eram fanáticos, loucos, fundamentalistas, quando estiver próximo da volta de Jesus, eles mesmos serão desmascarados. E curiosamente, no decreto de morte que eles mesmos forjaram, né, contra o povo de Deus, eles serão mortos pelos seus próprios membros de igreja. Aí tem lá a cena retratada, né, os pais exprobando os filhos aos pais, entendeu? O crente da igreja correndo atrás do pastor para matar o pastor, porque ele sabia daquele momento, mas não avisou, entendeu? Preferiu a sua leniência, né, o seu status quo, né, a sua conformidade. Quer dizer, alguém que deveria ser os oráculos de Deus para o povo, para alertar, para falar contra o pecado. Não, agora que já está quase o fim da história, agora vai ser morto pelo próprio membro de igreja que ele enganou. E diz que o sofrimento dessas pessoas foi 10 vezes maior do que aqueles dos seus membros de igreja. Quer dizer, uma legião de perdidos dentro das próprias congregações religiosas. Até mesmo, e lá eu imagino muito que ela está falando da igreja adventista mesmo. Entendeu? Porque ela é profetisa da igreja e a igreja não tá nem aí. Entendeu? Pelo menos no discurso ela mostra uma certa preocupação, né? Mas na prática, né? Que vai definir tudo. Entendeu? É como o Senhor da Vinha tinha falado. Qual que fez a vontade do Senhor? Aquele que foi, disse que ia, mas não foi? Ou aquele que disse que não iria, mas se arrependendo no meio do caminho foi? Quem que fez a vontade do Senhor? Então isso daí deveria ser analisado. Muitos pastores, congregações inteiras se perdendo justamente porque se preferiu a instituição ao invés do puro, e assim diz o Senhor, a palavra de Deus viva. Entende? Então há muitos perigos de considerar apenas a instituição. Tá? Muitos então procuram, infelizmente, colocar ou se colocar numa posição muitas vezes vulnerável em virtude desses aspectos. Agora, por que não defender os sistemas é uma posição muito honesta? Se nós fôssemos avaliar, né, ao deixar de defender o sistema, o indivíduo assume uma postura de humildade intelectual. Ele reconhece que a instituição é humana e pode errar. Ele reconhece que a tradição pode conter centenas, dezenas, milhares de erros. Ele entende que a sua lealdade é à verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Esse é o fundamento, e não a organização. Inclusive, quando perguntaram para Jesus, tua mãe, teus irmãos estão aí, né, querem te ver, né? Foi mais ou menos assim que perguntaram. Ele olhou para o pessoal, minha mãe, meus irmãos, né? Ou minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quer dizer, ele passou por alto a ligação biológica e colocou tudo em cima da ligação espiritual. Entendeu? Então quem não tá nem aí com os mandamentos de Deus, do meu pai, entendeu? Porque eu vou estar me filiando biologicamente. Entendeu? Então é interessante essa forma que ele lidou, mostrando uma relação aí em termos biológicos, não é agora em termos espirituais, em relação a igrejas, a instituições, entendeu? As pessoas por aí, elas reconhecem que não, a liderança do meu pastor é como se fosse Deus na terra. Ele não pode errar. O Papa é infalível. Tá? E curiosamente, se o sistema for atacado e cair, a fé dessas pessoas cai também. Tá? Muito pelo contrário, se a pessoa for honesta e ela não defender sistema nenhum, a fé dela permanece intacta, porque não está enraizada e muito menos vinculada a paredes ou CNPJs. O que é fato. Então, se nós fôssemos comparar aí dessa questão do aspecto, né, em relação à fonte de autoridade, por exemplo, as pessoas que defendem o sistema, elas vão focar na voz, então, do líder e da instituição. A pessoa que vai procurar, então, um conhecimento a partir da Bíblia, das Escrituras, né, muitas vezes de forma solitária, quem é a fonte de autoridade dela são as próprias Escrituras Sagradas, a sua própria consciência. São pessoas que veem, que enxergam o sistema. E vê que não vale a pena, não compensa defender. Defender a igreja A, B ou C pra quê? E pior ainda, muitas estão unidas no ecumenismo, aí fica pior, né, tentar defender. Porque ao invés de defender uma, se defende todas ao mesmo tempo.
Então, a fonte de autoridade muitas vezes vai ser focada então, no líder da instituição. Em relação ao erro, as pessoas que defendem o sistema justificam erros e ocultam os erros, ao invés de simplesmente se corrigir e confessar ou buscar abandonar esse sentido. Então, ao estudar por si mesma, a pessoa ela começa a perceber que realmente as instituições erram, os pastores erram, ela não vai justificar nada e muito menos ocultar, muito pelo contrário, ela vai reformar a vida particular. Em relação ao crescimento, limitado ao que o sistema permite, mas no caso do estudo individual, a pessoa ela tem meio que um suporte limitado. Eu vejo que várias igrejas têm lá os seus cursos bíblicos, têm as suas maneiras, né, de estudar a Bíblia ali, tem os seus sermões, etc. Um membro comum de igreja, ele vai ficar muito limitado ao que a igreja fornecer para ele. Dificilmente, como é uma situação muito cômoda, ele vai procurar estudar por si mesmo. Ele vai procurar tentar chegar a uma conclusão, muitas vezes a partir do que ele estudou, né? A partir de reflexões que ele tirou da Escritura Sagrada, sendo guiado por Deus. Então ele vai preferir o que é o enlatado, a comida enlatada, o pão espiritual enlatado, que vem de púlpitos de igreja, que muitas vezes é água com açúcar, os caras estão dando ali. Então é interessante a pessoa ver que é como se ela estivesse dentro de um sistema social, de ajuda humanitária do governo, dentro de uma instituição. Porque aí ela não tem possibilidade nem previsibilidade de crescer o tanto que ela pode crescer, porque estudando individualmente não há limites para conhecimento e prática. Mas infelizmente pela situação cômoda da igreja, fica muito mais fácil de prevaricar e de ficar postergando ou procrastinando questões específicas de fé. Então a grande ironia é que quanto mais a pessoa estuda por si mesma, mais ela percebe que o sistema é apenas um tipo de ferramenta que deveria servir as pessoas, né? E nunca o contrário. Então é interessante ver esse ponto aí. Tá? E aí tem uma camada um pouco mais profunda do problema, é quando se sai então da esfera da espiritualidade individual e aí se olha para o cenário global, né? Onde se percebe então a fragmentação das denominações e ao mesmo tempo a união artificial delas, via ecumenismo. Há uma face aí ou melhor, uma moeda de duas faces. Então é necessário entender que sistemas religiosos eles não operam no vácuo, eles interagem entre si, da mesma forma que a política e também a economia e os aspectos sociais, né, da própria sociedade. Então são comportamentos análogos, aí a religião vai se comportar da mesma forma. Então basicamente qual que é a estratégia, né, nesse sentido? Então tu tem uma diversidade de igrejas, só que a maioria delas unidas dentro do ecumenismo de uma forma artificial. Então, geralmente se usa essa estratégia da diversidade controlada. Então, basicamente, você tem aí várias denominações que vão incluir, obviamente, o sistema. E aí, no fundo, você tem um aspecto do controle, quer dizer, uma segmentação de mercado. A gente poderia pensar dessa forma. Então, assim como empresas criam marcas diferentes para públicos diferentes, o sistema religioso, as igrejas, empresas, elas se diversificam para capturar todos os tipos de perfis. Então você tem a igreja mais emocional, a igreja mais intelectual, a igreja que gosta de música XYZ, conforme o gosto do cliente. E tudo isso mantendo a ilusão de que é uma igreja verdadeira. Infelizmente, um apelo emocional muito forte, outras com apelo intelectual, outras com apelo mais tradicional, outras progressistas, outras feministas, outras que defendem o público LGBT+, né, e etc. E aí vai partindo para alguns absurdos. E vai indo, sem limites. Isso o que forma na cabeça das pessoas, né? Principalmente daqueles que já estão saturados. A ilusão da escolha. Quer dizer, se você escolher entre 50 igrejas, a pessoa sente que é livre. Eu posso escolher aí, ao meu gosto. Mas se todas elas mantêm uma estrutura em clero versus leigos, né? Você tem aí uma dependência do sistema. E no fim a liberdade ela não é sua, mas a escolha é de quem vai gerenciar a sua fé. Então a pessoa acha que tem liberdade, mas ela cai numa gaiola de ratos. Entendeu? É como se ela estivesse presa ela estivesse numa prisão, né? Só que só numa cela diferente. Aí você troca a cela por igreja. Entende? Todas dentro da mesma prisão. E é basicamente isso que o diabo faz mesmo, porque como dirigente do mundo cristão é o que ele idealiza. Quer dizer, você prende todo mundo no erro. Então toda a terra se maravilhou seguindo a besta, de acordo com Apocalipse 13. E
fica muito nítido essa questão de que elas estão todas presas e achando que estão na verdade, que estão seguindo Deus, que estão sendo agraciadas com o poder do Espírito Santo, etc. Mas infelizmente elas estão longe, bem longe da verdade. Entende? Como um pesquisador individual, a pessoa deveria pensar e tentar tomar algum tipo de atitude, né, nesse cenário. Às vezes o melhor que se faz ou é sair, ou então tentar se manter, né, e meio que alertar os outros. Mas infelizmente nem sempre vai ser possível. A quem que interessa essa instância institucional nesse sentido? No caso do ecumenismo, a união das instituições sob uma agenda comum, raramente ela visa uma unidade espiritual de fato descrita como tem na Bíblia lá de acordo com João 17. O que ela faz é atender a interesses que são muito mais terrenos do que isso. Mas Jesus pediu unidade, né, em João 17. Não, mas em momento nenhum fala ali unidade da diversidade. O que se entende é que, de acordo com o verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se alguma coisa tem que ser de fato levada em consideração, é a verdade da palavra de Deus. É nisso que tem que ser unido. E não uma unidade artificial feita por agendas globalistas, ou agendas globais nesse sentido, de unir artificialmente igrejas ou instituições sob uma agenda comum. E aí é interessante porque não precisa trocar a placa. O que acontece é que, doutrinariamente falando, elas já estão unidas em pontos comuns de doutrina, como a trindade, a imortalidade natural da alma e, logo, assim, de uma forma bem completa, a santificação do domingo como sendo um dia papal de descanso. Então, os evangélicos aí que se dizem protestantes já foram totalmente cooptados pelos jesuítas da Contra-Reforma, que introduziram dentro das igrejas deles essas doutrinas que vêm como raiz, né, como DNA católico. Então não tem diferença entre um católico e uma pessoa protestante, até mesmo de religiões de outras matrizes. Então, se a doutrina é a mesma, se o espírito é o mesmo, que diferença que tem? Entende? Muitas vezes as instituições elas vão buscar então essa unidade artificial via ecumenismo, só que ela mantém formalmente um tipo de divisão. Então, por baixo dos panos estão unidas, mas por cima tem que parecer o teatro das tesouras, né? Uma ali defendendo a outra, ou então uma brigando com a outra e mantendo o status quo de proselitismo, etc, etc. Tá? Agora, quem interessa isso, né? Simplesmente essas igrejas unidas institucionalmente, elas podem formar blocos, tá? Que interessam muitas vezes ao poder do Estado ou até mesmo das sociedades secretas. Então o lobby, tá? Inclusive fortalecendo o poder político. Então uma igreja que é unida institucionalmente é um bloco de votos, é também uma força de pressão gigantesca que pode ser utilizada como um organismo para simplesmente ser levada como massa de manobra. Então governos e organismos internacionais preferem lidar com um único grupo representado do que com milhares de indivíduos autônomos. Quer dizer, elas podem ser cooptadas facilmente como organismos para então serem massa de manobra, né? Uma vez que é muito mais difícil controlar indivíduos autônomos. Além disso, a questão da agenda globalista também, porque para certas regiões, né, para certas agendas também, para que elas sejam implementadas mundialmente, as religiões que são a maioria vamos colocar além da mídia, né, formadoras de opinião, as igrejas, elas muitas vezes podem estar alinhadas, né, com certos interesses e aí ser utilizadas então para compor agendas sociais ou econômicas. Então, no caso, o ecumenismo ele facilita o que? A padronização da moral e do discurso. Então, ao invés de controlar mídias, controlar outros meios, não, controla as igrejas. É só enfiar dinheiro que aparecem os resultados. Entende? Agora, quem está de fora vendo, ou então uma pessoa desperta dentro da matrix religiosa, vai começar a perceber esse tipo de movimento e vai querer sair, vai se desprender o máximo possível. Entendeu? No verão de 1844, 50 mil pessoas saíram das suas igrejas depois da pregação, né, em torno do advento. Porque a maioria era expulsa, mesmo a verdade do advento esteja estando correta, o evento é que foi trocado, infelizmente, mas num grande desapontamento,
várias pessoas já tinham saído das suas igrejas. E ali a mensagem do segundo anjo foi tocada, quer dizer, foi dita, caiu a grande Babilônia, né, que se tornou morada de demônios e convive de toda espécie de ave imunda e desprezível, detestável. Então, infelizmente, essa questão do poder político, o controle das massas, a busca, então, pelo cumprimento de agendas globalistas, né, de um bloco uniforme, né, de cristãos. E um ponto também muito importante é a questão da paz social, que ela é garantida, então, dentro dos aspectos comuns, tá, das igrejas, e às custas da verdade. Então, eles não querem saber de verdade. A verdade é o que menos importa. Tá? O que importa é o bem comum. O que importa é a tal da liberdade religiosa, né, que falam tanto. Porque aí você não pode falar nada de ninguém, mesmo estando errado, né? O pessoal tendo que enfrentar um Deus que é fogo consumidor. E que se a pessoa for achada com pecado, ela simplesmente vai evaporar, né? Deus não precisa fazer nada. É simplesmente a sua presença que, em contato com... É como se Deus fosse um fogo e o pecador, né, um combustível. Um não pode entrar em contato com o outro. É por isso que Deus se vela de todas as formas possíveis. Quer dizer, a pessoa não aguenta nem o sol ao meio-dia, vai aguentar estar na presença daquele que até os anjos cobrem o rosto. Entendeu? Vai virar pó. E simplesmente se desintegrar. Né? Então, a paz social à custa da verdade. O sistema quer evitar conflitos, mas no ecumenismo institucional, as arestas da verdade são fixadas de uma forma que, assim, ela vai sendo mudada, né, conforme a conveniência das pessoas. Então é algo triste, né, que acontece. Então as pessoas vão usar parte do evangelho que conforta do pecado, que traga o afago do ego delas. Né? Só que o resto, que realmente seria a mensagem de Cristo, é uma mensagem dura, profunda, isso daí vai ser raspado do evangelho e tirado, jogado no lixo. Então, de fato, a mensagem de Cristo é uma espada que vai dividir. Então, tem lá em Efésios, né, e Hebreus também, essa questão, né, da espada que corta a medula juntas, né, e torna assim compreensível os propósitos do coração. Os sistemas, muitas vezes, eles vão contra o indivíduo isolado e autônomo. Então, o sistema, quer seja ele uma denominação isolada ou um bloco ecumênico, ele teve pessoas que estudam por si mesmas. Então, geralmente vão rotular essas pessoas. Tá? Alguém que conhece a Bíblia e conhece a história não aceita dogmas impostos por conveniência política. O estudo pessoal revela que o reino de Deus não precisa de catedrais e nem de mega estruturas. Ele precisa de misericórdia e justiça. Isso daí não dá lucro. Tá? Quebra o fluxo financeiro que sustenta o sistema. Inclusive, eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos há algum tempo atrás. E lá tem um relato do apóstolo Paulo, que ele chega numa cidade. A cidade era movida economicamente por idolatria, venda de ídolos. E ele vai lá, faz algumas curas e quebra o sistema econômico inteiro da cidade. Você acha que o pessoal ficou feliz com isso? Não. Foi lá da parte dele, para as autoridades. Você acha que eles vão fazer o que com cristãos de verdade? Entendeu? Que denunciam o sistema e que acabam com o mercado que eles fizeram. É óbvio que vão querer denunciar esse cara. Entendeu? Muito simples. Então a conclusão inevitável é essa. Tá? A quem que interessa essas igrejas dessa forma? Essas instituições que virtualmente estão unidas, mas que aparentemente para o público elas estão totalmente separadas. A quem interessa é o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo. O sistema religioso unido é corrompido e é uma ferramenta perfeita para preparar uma consciência coletiva que simplesmente aceita a ordem sem questionar. E tudo em nome de uma falsa paz e uma falsa unidade, que não é baseada na verdade, mas no bem comum de umas com as outras. Então, ao defender o sistema, a pessoa acaba defendendo a soberania de Satanás sobre a consciência humana. Ela simplesmente está dando um aval para a prisão da qual ela faz parte. Cristo não fundou uma confederação de igrejas.
que ele chamou foi indivíduos para o seguirem. E a palavra eclesia, além disso, ainda significa chamados para fora, né? Curiosamente, sai dela o povo meu, né, para não ser descúmplice dos seus pecados e não participar das suas pragas. A eclesia, chamados para fora, para sair fora. Algo simples, né? A própria tradução da palavra. Chamados para fora.